Boa noite a todos. Este fato aconteceu com meu avô, e essa história sempre foi contada por toda a minha família, da parte materna. Quando meu avô era menino, o seu pai era dono de terras em Goiás. Ele era um fazendeiro muito rico e tinha muitos peões que trabalhavam na fazenda. O pai do meu avô já era casado nessa época, e o meu avô tinha 1 ano de idade. Certo dia, a sua mãe voltava com o meu avô nos braços para casa, pois ele ainda era criança de colo. Era por volta de 3 da tarde, e ela vinha da casa dos seus pais por uma estradinha de terra. Não passava ninguém pela estrada, e só vinha ela e a criança. Naquela região, todo mundo conhecia todo mundo, e não havia crimes. Além do mais, era dia, e a mãe do meu avô não tinha medo, pois todos ali eram cientes que ela era a mulher do coronel. Ela já havia passado por aquele caminho inúmeras vezes. Algumas vezes acompanhada de alguma criada da fazenda, e outras vezes sozinha. Mas dessa vez ela estava sozinha com o meu avô no colo. E quando faltava pouco menos de 1 quilômetro até a fazenda, ela percebeu um enorme cachorro preto deitado no meio da estrada. Até aí tudo bem, mas à medida que ela foi se aproximando, ela percebeu que aquele cão era de tamanho anormal. Ela ficou com muito medo e passou para o lado oposto da estrada, para passar o mais longe possível daquele cachorro. E foi aí que o cão percebeu a sua presença. Ele simplesmente se levantou e entrou no mato. Daí, ela ficou aliviada, achando que talvez o cachorro se assustou com ela e foi embora. Porém, aquele enorme cachorro passou a persegui-la por dentro do mato. Ela, muito assustada, apertou o passo. A 200 metros à frente, ela viu 2 peões da fazenda, passando a cavalo. Ela os gritou por socorro, e eles vieram depressa. Mas assim que o enorme cachorro viu que ela chamava por ajuda, aquilo saltou de dentro do mato, em direção à mãe do meu avô. A coisa deu um pulo anormal, derrubando ela no chão. A criatura pegou ela pela perna e a arrastava para dentro do mato. Os 2 peões que já haviam chegado até o local atirou na criatura, a atingindo com vários tiros. Aquilo soltou a mãe do meu avô e correu para dentro do mato. Um dos homens a pegou, a colocou no cavalo junto com o meu avô e os levaram rapidamente para a fazenda. O outro peão entrou no mato atrás da criatura ferida. Assim que eles chegaram na fazenda, eles contaram todo o caso para o coronel, pai do meu avô. A sua esposa estava com um grande corte na perna e sangrava muito. Ela foi cuidada por uma parteira, que vivia ali na fazenda e sabia cuidar de ferimentos e dar pontos. O peão disse para o coronel que o seu amigo, o outro peão, foi sozinho atrás da criatura. Então, ele estava indo atrás do amigo, pois o mesmo poderia precisar de ajuda. E assim ele fez. Foi atrás do amigo. Quando foi por volta de 7 horas da noite, nenhum dos 2 peões ainda tinha retornado à fazenda. A mãe do meu avô, muito preocupada, pediu ao seu marido que fosse atrás deles.
pois já havia se passado muito tempo desde que eles saíram atrás daquele cachorro enorme. E além do mais, ela devia isso a eles, pois se não fosse por eles, ela estaria morta. Então, o pai do meu avô chamou mais 4 peões e ordenou que os 4 fossem atrás dos 2 peões que ainda não haviam retornado. E assim eles fizeram. No outro dia cedo, nenhum dos peões ainda haviam retornado. Então, o coronel, pai do meu avô, já estava preocupado. Ele reuniu alguns homens e foi a cavalo atrás dos peões desaparecidos. Isso era por volta de 8 da manhã. Eles entraram no mato atrás dos homens, e à medida que eles se aprofundavam na mata, iam encontrando pistas dos homens, como pegadas, sangue e pedaços de roupas. E logo eles encontraram o cadáver de um dos homens. O cadáver estava todo dilacerado. Era impossível reconhecer a pessoa. E mais à frente, eles encontraram outro cadáver, no mesmo estado. E mais outro. E outro. Até totalizar 6 cadáveres, que pertenciam aos 6 peões que foram atrás da criatura. O pai do meu avô, com muito medo, enterrou os cadáveres ali mesmo, na mata. E em seguida, ele reuniu os homens e saiu daquele lugar às pressas. Muitos peões queriam ir atrás daquela criatura, para vingar os seus amigos mortos. Porém, o coronel não permitia, e sempre dizia que aquilo não poderia morrer, pois não era desse mundo. Essa história é real, e me lembra aquele ditado: não devemos duvidar do desconhecido, e nem cutucar onça com vara curta. Boa noite. Tudo começou quando eu decidi fazer uma tentativa de sair da cidade grande, de uma vez por todas. Eu odeio cidades grandes, mas sempre acabava em uma para conseguir me sustentar financeiramente. Esta é uma história honesta e verdadeira sobre a casa assombrada onde eu fui parar. Essa casa era isolada do mundo, e o vizinho mais próximo ficava a mais de 5 quilômetros de distância. Era o começo do verão, e eu estava ansioso para sair da grande São Paulo. Finalmente, depois de ter procurado em todo lugar, eu consegui um emprego como técnico de uma rádio em uma cidadezinha do interior paulista. A cidade ficava a cerca de 30 quilômetros do vale quase inabitado, onde eu esperava morar de novo. Eu fui para a estação de rádio, e assim que cheguei na pequena cidade, e depois de apresentações e ouvir o que era esperado de mim no serviço, eu fui para o meu vale favorito. Bem, tudo estava um mar de rosas, pelo menos no começo. Eu tinha alguns amigos no vale da época que morava ali. Então, eu achei que poderia morar com eles até arranjar um lugar só meu. E depois de 2 semanas, as coisas não estavam indo tão bem na estação de rádio. Eles haviam mudado de ideia quanto a ter um técnico de período integral por lá.
No entanto, isto não acabou com as minhas esperanças de conseguir um bom emprego em outro lugar e conseguir ficar na região. Eu já tinha visto várias casas para alugar, mas nenhuma me agradou muito. Um dia, finalmente, eu vi um velho amigo, que se chamava Beto, e a sua esposa. Eles estavam procurando um lugar para alugar, e tinha algumas ideias que eu não havia pensado antes. Havia um lugar que ele me descreveu que parecia ser maravilhoso. Era uma casa de fazenda, velha, de 2 andares. Tinha 6 quartos e era completa, com celeiros e estábulos. A casa estava a 15 quilômetros da cidade mais próxima, e para chegar nela, tinha uma estrada muito pouco usada. O aluguel na época era por volta de R$ 75 por mês. O proprietário tinha baixado o aluguel da casa, em troca de reforma feita nela. Segundo o Beto, eu estava começando a me animar, até que a sua querida esposa acrescentou que a casa era assombrada. Como era a primeira vez que eu encontrava a esposa do Beto, eu não sabia o que pensar. O Beto não era nem um pouco supersticioso. E julgando pelo que eu tinha ouvido falar sobre a mulher dele, ela também não era. Mas mesmo assim, eu resolvi ir ver a casa. Talvez ela não gostasse de casas antigas, que precisassem de reforma. Eu consegui chegar na casa no começo da tarde. Era um verão quente, e o ar fresco e as montanhas ao longe deram um ar muito atraente à casa. Eu podia ver o celeiro e outras construções ao longo do terreno. Quando eu me aproximei da porta da frente, eu notei que a maioria da madeira estava podre e tinha caído durante os anos, deixando a varanda intransitável. Então, eu lembrei que o Beto me falou para entrar pela entrada de trás da casa. Eu fui lá para trás e entrei na cozinha, pensando como seria bom morar em uma casa de fazenda. Lá dentro, eu fui recebido pelo som de uma torneira vazando. Eu fui para a pia e tentei em vão desligar a torneira. E isso só piorou as coisas. Começou a sair mais água. Então, eu decidi deixar isso para lá e continuar com a minha visita. A cozinha era gigantesca, com um teto bem alto, com armários grandes e portas de vidro. Depois de ter olhado a cozinha e a fria despensa com entrada do lado da cozinha, eu continuei para a sala de estar. A sala de estar devia ser 2 vezes maior do que a cozinha, e com um teto igualmente alto. Eu estava cada vez mais empolgado, e saindo da sala, eu entrei em um corredor que levava para a parte da frente da casa. Do lado esquerdo do corredor, tinha um único banheiro da casa. Haviam mais 4 quartos, sendo que 3 desses quartos tinham janelas que davam para a frente da casa, e 2 deles tinham portas para fora da casa, que davam para a varanda. E quanto mais eu olhava aquela casa, mais ansioso eu ficava para morar ali. Eu já havia até esquecido do comentário que a esposa do Beto tinha feito, que a casa era assombrada. E depois de ter feito a visita pela parte de baixo da casa, eu subi para ver o andar de cima. A escada
dava para um corredor que ia de uma ponta a outra da parte de cima da casa. Na parte esquerda do corredor tinha um pequeno quarto. Era um depósito, com material de construção e alguns restos de madeira. E para a direita tinha uma porta que dava para um quarto. E neste quarto haviam portas, maçanetas, janelas, lustres e tudo num estilo bem antigo e meio colonial. Eu estava pensando que era uma casa maravilhosa. Agora eu estava indo em direção do outro quarto no final do corredor, que estava com a porta fechada. Quando eu abri a porta e entrei, notei que o quarto tinha sido reformado recentemente, com papel de parede e tudo mais. Então, finalmente começou. Quase que imediatamente, quando eu entrei no quarto, eu não me senti muito confortável. Parecia que a minha cabeça tinha parado de funcionar. Apenas alguns momentos olhando a casa, parecia que era um sonho virando realidade. Mas, no entanto, assim que eu entrei neste quarto, eu não me sentia nada bem. Eu tinha a impressão que havia alguém me olhando à minha direita, que era a frente da casa. Eu virei nessa direção e notei que havia um buraco na parede, perto do chão. E este buraco estava coberto por um saco plástico preso com fita adesiva na parede. Era um buraco quadrado, e este buraco provavelmente era a entrada para o forro da parte original da casa. Eu fui até o buraco e tirei o plástico para poder olhar lá dentro. Bem, talvez foi porque os meus olhos não estivessem ajustados com a escuridão, mas eu tive a impressão que vi um par de olhos me olhando da escuridão. Então, logo veio os barulhos. Estalos na madeira, como se alguém estivesse vindo do forro na minha direção, bem devagar. Eu senti uma sensação estranha, mas parecia que nada estava se mexendo ali dentro. E aqueles olhos não estavam mais lá. Coloquei a cabeça do lado de dentro e olhei de um lado para o outro, mas só via sombras da madeira da estrutura. Eu decidi que era só a minha imaginação. Então, coloquei o plástico de volta no lugar e me virei para ir embora. E mesmo assim, eu não conseguia me livrar da sensação que estava sendo observado enquanto saía do quarto. Abri a porta, saí e fechei a porta atrás de mim. Enquanto eu descia a escada, eu tentei esquecer aquela sensação estranha que eu senti no quarto. E novamente eu estava encantado com o lugar. Fui para a cozinha e saí da casa e me afastei uns 30 metros da casa. E dei uma boa olhada em volta, pensando como ia ser bom morar em um lugar como aquele. E subitamente eu senti que estava sendo observado de novo. Olhei na direção de onde vinha a impressão. E era bem em uma entrada de ar que tinha na lateral da casa, onde ficava o forro da parte original da casa. Eu não conseguia ignorar aquela sensação. Não importava o quanto eu tentasse. Depois que eu voltei para a cidade, eu acabei esquecendo a parte esquisita da visita à casa. E só podia pensar na parte boa e de como eu tinha gostado do lugar. Mas eu realmente não estava muito afim de me mudar para lá sozinho. Então,
eu coloquei isso de lado por um tempo. Alguns dias depois, eu recebi um telefonema avisando que o meu irmão e um amigo dele estavam vindo me visitar. Eu sabia que o meu irmão queria sair da cidade tanto quanto eu. Ele sempre falava em vir morar no interior comigo. E quando ele chegou, ele me falou que ele e o amigo dele queriam ficar comigo o verão inteiro. Bom, finalmente era a minha chance de mudar para casa, que eu tinha visto. O meu irmão concordou em dividir o aluguel comigo, depois que eu falei sobre o lugar. Nós falamos com o dono da casa e depois levamos a minha mobília para casa. Eu escolhi um dos quartos de baixo, do lado do banheiro. A primeira noite naquele lugar foi bem calma e tranquila. Mas no terceiro dia, ali naquela casa, o meu irmão me chamou e disse que não havia encontrado emprego nenhum ali na cidade. E ele e o seu amigo me falaram que estavam indo embora, de volta para a capital. Bem, então lá estava eu, morando sozinho em uma casa gigantesca no meio do nada, e potencialmente assombrada. Os barulhos geralmente aconteciam por volta de 11 horas da noite. No começo, eu só ouvia alguns arranhões na parede, e pensei que talvez pudessem ser ratos. Mas depois de alguns dias, eu comecei a ouvir passos fortes no andar de cima. Era como se alguém estivesse arrastando algo por aquele quarto estranho, no andar de cima. Eu me lembro de colocar a minha orelha contra a parede, para ver se o barulho realmente vinha da casa. E realmente vinha. Bem, como eu tinha um aparelho de som, eu simplesmente aumentava o volume o suficiente para não ouvir os passos que vinham do segundo andar. Geralmente, eu ficava acordado, até não poder aguentar mais de sono. E isso era padrão toda noite. E depois de várias semanas vivendo assim, eu fui falar com um amigo, o Diego. Ele era de São Paulo e também tentava fugir da cidade grande. E como ele estava procurando um lugar para ficar, eu ofereci um dos meus quartos. E é claro, o Diego aceitou na hora. Ele tinha 5 quartos à sua escolha. E pegou um que ficava no andar de baixo, perto da escada, na parte da frente da casa. Na manhã seguinte, o Diego me perguntou algo muito interessante. Ele me perguntou o que eu estava fazendo andando para lá e para cá no andar de cima, a noite toda. Eu falei que não tinha subido lá em cima. Ele não acreditou e falou que eu fiquei andando no quarto, em cima do quarto dele. E eu falei que em cima do quarto dele não havia nada, apenas o forro da casa. E depois de mostrar o andar de cima para ele, eu finalmente o convenci. E agora ele tinha chegado na mesma conclusão que eu. A casa era de fato assombrada. Então, o Diego, do seu jeito estranho de tentar me confortar, ele me contou algumas experiências paranormal que já aconteceram em sua vida. O Diego ficou na minha casa assombrada por 2 semanas. Então se mandou, me deixando sozinho para ser comido pelo que quer que fosse que rastejava no segundo andar. Algum tempo depois, eu acabei esbarrando com uma amiga na cidade. Ela me perguntou como eu estava e onde eu estava morando. Quando eu falei para ela
o lugar que eu estava morando, o seu comentário foi: "Ó, aquela casa é assombrada." E então ela me contou a história da casa. Ela falou que uma família tinha se mudado para a casa há algum tempo atrás. E um dos filhos do inquilino ocupou o quarto da frente do segundo andar. E ele começou a fazer sessões espíritas, brincadeira do copo e coisas do gênero, ali mesmo no quarto. E muita coisa ruim começou a acontecer com a família. E depois de pouco tempo, eles acabaram se mudando. Ela falou que o estado que aquela família se encontravam emocionalmente era bem precário. Aquela família era apenas uma sombra do que já tinham sido. Eles estavam cansados e deprimidos. E quando eu voltei para casa, eu não tinha certeza se tinha gostado de ouvir essa história sobre a casa. Algumas noites depois, tinha tanto barulho no andar de cima que tava uma bagunça, que parecia que o que quer que fosse que estava fazendo aquela zona toda ia descer a escada. Eu estava tão assustado que já estava fazendo planos de qual janela iria pular e qual roupa levar. Nem o aparelho de som conseguia mascarar o barulho. No entanto, nada se materializou aquela noite. E se eu fosse escrever tudo o que aconteceu comigo enquanto eu estava naquela casa, o meu relato iria ser, no mínimo, umas 5 horas de relato. No entanto, teve uma noite que eu nunca vou esquecer. A única tomada de telefone que tinha na casa estava na sala de estar, que ficava embaixo daquele quarto. Naquela noite, eu estava esperando um telefonema de alguns amigos que estavam para chegar. Eu esperei o dia inteiro pela ligação. E à noite, depois das 11 horas, os barulhos começaram. Eu havia me acomodado na cama para sobreviver à noite, como sempre fazia. E foi aí que o telefone começou a tocar. O som do telefone me assustou, para não dizer outra coisa pior. O som do telefone era quase inaudível, devido ao barulho do quarto de cima. Me levantei e fui para o corredor escuro e acendi a luz. E quando eu cheguei na sala de estar, eu atendi o telefone. E realmente, eram os meus amigos ligando. Tentei parecer calmo, mas o tempo inteiro, enquanto eu estava no telefone, eu podia ouvir os passos no quarto de cima. E a todo segundo, eu esperava ver algo correndo escada abaixo, mas nada aconteceu. Até o meu amigo que estava no telefone percebeu que tinha algo de errado. Bem, como já era de se esperar, eu nunca consegui um emprego estável. Então eu fui forçado a me mudar. E adivinha para onde? Sim, de volta para São Paulo. Eu coloquei toda a minha mobília em um dos quartos da frente, com a permissão do dono da casa, e me mandei de lá. Depois de vários meses, quando eu fui voltar para pegar as minhas coisas, eu perguntei para o atual inquilino se ele estava gostando da casa. Aquele inquilino era um antigo policial. Ele me falou que estava sim, gostando da casa. Demorou um pouquinho para ele pegar confiança em mim e desabafar. Ele, eventualmente, me contou que em uma noite ele ouviu um barulho no andar de cima e viu que alguém tinha entrado na casa, no quarto da frente. E este visitante misterioso
estava praticamente destruindo o quarto. Embora alguém escalar uma parede lisa e entrar pela janela do segundo andar fosse impossível. Ele contou que pegou a lanterna e a arma carregada e subiu para ver quem era. E assim que ele abriu a porta, o barulho parou. Ele percebeu que o quarto estava vazio e a janela fechada e trancada por dentro. Então, ele foi dar uma olhada no forro, pelo buraco. Ele entrou lá dentro e foi de uma ponta a outra, porém não viu nada. E assim que ele voltou para o quarto e deu mais umas examinadas, ele chegou na mesma conclusão que eu havia chegado quando me mudei para lá. Ele também contou que em uma noite já era muito tarde e ele estava vendo TV na sala. E ele e a sua mulher viram uma aparição. Era uma névoa com o formato de uma pessoa, mas nada muito definido. E esta névoa descia a escada, passou por eles indo em direção da frente da casa e entrou em um dos quartos. Rapidamente ele seguiu aquela névoa, entrou no quarto, mas não viu nada. Eu só voltei lá mais uma vez, 2 anos mais tarde. E quando voltava naquela casa, eu havia acabado de contar a história para os meus amigos, que estavam comigo no carro. Estávamos passando pelo vale. Nós fomos para uma das cidades que tinha por lá. Paramos em um supermercado para comprar comida e fomos ver a casa. Era um final de tarde. Quando chegamos na casa, fomos para a porta de trás e eu vi que não havia ninguém na casa. Uma das pessoas que estavam comigo era uma mulher religiosa. Ela colocou a mão na porta e começou a rezar. E todos nós ouvimos quando os pratos, panelas e a mesa da cozinha começaram a vibrar e a chacoalhar. E depois foram as janelas e as portas que começaram a tremer, junto com todo o resto da casa que já estava tremendo. Nós voltamos correndo para o carro. E quando chegamos até o carro, percebemos que tinha uma estranha substância viscosa na maçaneta do carro, que não estava lá quando paramos na cidade há apenas alguns minutos. Não preciso nem dizer que eu nunca mais cheguei perto daquela casa. E é como diz o ditado: é melhor ficar na cidade do que se arriscar no desconhecido. Boa noite.